noite. O pessoal está alegre hoje, é o feriado. Feliz em estar aqui. Obrigado, Iracema, pelo convite de sempre. Uma alegria poder estar aqui e falar de doutrina espírita. Aqueles que estão chegando na casa pela primeira vez, sejam bem-vindos. Que Deus ilumine vocês hoje e sempre. E vamos falar, vocês acreditam no poder das palavras? Sim. Alguém aqui desacredita? Já testaram no cotidiano o poder das palavras, a força, o efeito que elas têm na nossa existência? Eu acredito. Mas não é uma mágica isso. A doutrina espírita, ela nos explica exatamente como funciona operacionalmente as palavras, os sentimentos, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente profere em nossa existência. Se tiverem alguma dúvida, podem falar, tudo bem? Como a Iracema falou, é bom vir aqui porque a gente bate um papo muito aberto, muito gostoso e aprende. É realmente uma reunião de estudos. Esse aqui será? Não está indo. Da direita. Foi não? Foi não. Ele estava indo no orfanato. Peraí. Já foi. Foi? Vamos ver se está indo aqui. Foi. Bom, o princípio disso, ele está no estudo que Allan Kardec faz sobre os fluidos e na fotografia do pensamento. Olha o que Kardec fala. O pensamento é para os espíritos, o que a mão é para o homem. O que nós fazemos com as nossas mãos? Nós trabalhamos, nós executamos as coisas, nós realizamos. Para os espíritos, o pensamento é o que a mão é para os homens. Por isso que Allan Kardec, ele bate constantemente na tecla da comunhão de pensamentos. Os nossos pensamentos aqui, o pensamento de uma reunião espírita, ele precisa estar bem centrado, todo mundo conectado. De nada adianta eu vir para cá pensando no que ficou em casa. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu devo estar num local de corpo e alma, realmente ali pronto, estudando, prestando atenção, realmente de corpo e alma. Comunhão de pensamentos, pensamentos em comum. Isso é fundamental quando a gente vai falar de pensamento positivo, de fluido, de prece, de cura e por aí vai. Então os fluidos, eles são as estradas pelas quais os pensamentos trafegam e o combustível é a vontade. Imagine que nós estamos mergulhados, nós emitimos um pensamento, ele é lançado e ele desliza por esse fluido até atingir o seu local. Qual é o combustível dele? É a vontade, é a intensidade que eu coloco. Vamos para o exemplo prático do nosso dia a dia, que acontece muito. Já ocorreu com vocês de estarem pensando em alguém e tocar o telefone? E é aquela pessoa? Ou então, está pensando em alguém e no outro dia você a encontra? Acontece algo? Porque nós estamos conectados por esses fluidos e os pensamentos, eles vão trafegando. Principalmente com aquelas pessoas que nós temos uma relação mais estreita, uma relação mais potente, uma relação mais vigorosa. Isso nos une e une muito. Então, a gente já começa a fazer um link. O poder do pensamento, o poder das palavras. Eu emito meu pensamento, ele é lançado aqui, ele, como o próprio Kardec diz, ele é fotografado aqui. Nesse livro, A Gênese, Kardec comenta o seguinte, por exemplo: tenha um homem a ideia de matar outro, então ele está pensando em matar outro, ele lançou o pensamento, ele executa fluidicamente o gesto, mesmo que o seu corpo físico esteja parado, fluidicamente ele já colocou aquilo em ação, aquela cena, aquele fato está acontecendo. Se vai dar materialidade ou não a esse fato é outro ponto, mas fluidicamente
ele já aconteceu. Então, percebam, quando eu emito um pensamento positivo para alguém, isso já aconteceu. Sabe aqueles bonequinhos de voodoo? Já viram? Que você vai cutucando? A força está no voodoo, está no bonequinho? Não. A força está no pensamento. É no pensamento que reside a força. Aquilo é só expressão material, mas está no pensamento. A mesma coisa quando eu oro por alguém. Quando eu desejo bem a alguém, a força está no pensamento. Eu não preciso pegar um bonequinho, um avatar que represente a pessoa. Está no pensamento. Os espíritos dizem, o pensamento é para os espíritos o que a mão é para o homem. E aí, meus amigos, o que acontece com isso? Olha a nossa responsabilidade diante dos nossos pensamentos. Ficou claro aqui? Eu estou andando muito, está te atrapalhando ou não? Não, tá bom? Quer que eu fique mais para cá? Pode ficar à vontade. O poder das palavras, ele reside exatamente no sentimento que o Espírito exala. É ali que está o poder das palavras. Eu posso falar assim, que diabinho lindo. O meu sentimento é um sentimento positivo. Eu posso falar, aquele indivíduo é um diabo, com força. Onde reside a força das palavras? No sentimento que eu emprego nelas. Eu te abençoo com força, com sentimento. Eu te abençoo. Sem nenhum interesse, sem absolutamente nada. Acredito que todos aqui participam de grupos de WhatsApp. Tem grupos que todo mundo vai colocando bom dia, 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 bom dia. Resolvi começar a perguntar para as pessoas, aquelas que eu tenho mais intimidade, está sendo um bom dia para você? Aquilo leva o indivíduo a refletir, para não ficar agindo de maneira automática, mecânica, como uma máquina, para pensar, será que eu estou de fato desejando ali um bom dia? Sem contar que pode acontecer até um problema. E outro dia aconteceu, eu participo de vários, mas participo de um grupo, de um determinado centro espírita, no interior de algum estado brasileiro, quando a pessoa coloca um pedido de ajuda. Pessoal, estou precisando saber se hoje haverá reunião assim. O pedido de ajuda dela não foi respondido, uma pessoa que estava precisando, porque ele foi sufocado por mais de 100 bons dias. E o dia dela acabou não sendo bom. Olha, por que eu estou trazendo esse exemplo aqui? Já que nós estamos falando do poder das palavras, do sentimento, da importância de nós refletirmos, inclusive na utilidade das palavras. Bom dia. Com sentimento. Voltando lá na comunhão de pensamentos, que Kardec nos ensina. Coloca sentimento naquilo que você traz. Coloca vida, coloca força, coloca alma. Coloca vontade. Ah, não vai dar certo. Não dá mesmo. Quantas vezes nós estamos, por exemplo, no local de trabalho e nós falamos, ah, não vai dar certo, um colega fala, não vai dar certo. Não deu. Não vai dar. Se você entrar achando que não vai dar, nem faça. Nem faça. Não vai dar. Porque isso é muito forte. Então, olha a importância que Kardec nos traz. Pensamento, o poder do sentimento. O espírito precisa colocar esse poder para fora. Ficou claro aqui, pessoal? Alguma questão? Vão dormir não, né? Quase, né? Estou ouvindo, viu? Eu escutei. É o poder da palavra. Olha que interessante. Então, quando a gente vai falar de palavras, de sentimento, de pensamento, de comunhão de pensamento,
é inevitável nós falarmos da prece. Então, olha o que dizem os espíritos. Os espíritos, Kardec, os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Não existe uma fórmula para a prece. Os próprios espíritos já estão nos dando o caminho. O que importa na prece é o sentimento, é o que vem de dentro. Eu posso orar aqui no centro? Posso. Eu posso orar na minha casa? Posso. No trânsito? Em qualquer lugar? Posso. Não existe uma fórmula nessa relação entre nós e os bons espíritos. Não existe uma burocracia, não existe uma convenção. O que importa, e aí é importante nós batermos nesse ponto, é o sentimento que tem. E aí eles dizem, quando dão alguma, quando você pega o Evangelho, tem lá várias preces que eles deixaram. Mas olha, Kardec está explicando por quê. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Ou seja, quando eu estou fazendo a prece, aquilo precisa também me levar à reflexão sobre o que está sendo dito. Lembra do caso do bom dia? Está sendo um bom dia para você? Precisa fazer sentido. Tem que ter lógica. Então, eles chamam a atenção para isso, sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar as suas ideias. A gente sabe que muitas vezes é complicado falar em público, fazer uma prece em público, ou você vai orar, você não consegue concatenar as ideias. Então os espíritos, eles estão dando esse auxílio, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem os seus pensamentos. Então, há situações em que o indivíduo precisa daquele amuleto. Ele precisa daquela situação para que ele possa focar ali, para que ele possa depositar ali toda a força do seu pensamento e toda a força do seu sentimento. Isso invalida a prece? Não, claro que não. O que os espíritos estão fazendo é simplificar as coisas. Olha, para a prece, para as palavras, para o bom sentimento, o que importa é a tua relação com os bons espíritos e com Deus. Só o teu sentimento de estar ali. Esteja ali de corpo e alma, esteja ali de espírito, que está sendo válido. Não tenha nenhuma dúvida disso. A qualidade principal da prece, então vamos entender prece como a boa palavra, como estar abençoando alguém, como a boa ação. Tem gente que nunca parou, por exemplo, para fazer uma prece convencional, como costumam dizer, mas a sua vida, ela é uma prece. A sua vida é uma prece por si só. As suas ações, elas são uma oração, um agradecimento. E isso é fundamental. Eu não preciso parar ali para orar, não. Eu estou agindo tão bem que a minha ação, ela já é uma prece. Por quê? Porque ela está me conectando aos bons espíritos. Porque ela está me conectando com aquilo que eu tenho de melhor. Porque ela está produzindo um indivíduo mais consciente, melhor e por aí vai. Então olha que interessante. Simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que são meros adornos de lantejoulas. Olha Kardec batendo de novo na tecla do sentimento. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma, colocar em vibração a nossa alma. É para isso que serve a prece, é para isso que serve a boa palavra, é para isso que serve essa conexão que nós realizamos todos os dias. E aí eu faço uma pergunta. O nosso dia tem 1440 minutos. Quantos desses minutos disponíveis para nós dedicamos a uma prece, a uma conversa com Deus, a um autoestudo, a uma autorreflexão?
Quanto tempo nós dedicamos a nós? Se nós dedicamos ao nosso marido, à nossa esposa, aos nossos filhos, ao nosso trabalho, por que nós não podemos dedicar a nós? A nós, parar, analisar o seu dia, analisar o que nós estamos fazendo, o que nós fizemos no dia anterior, projetar o nosso dia, pedir proteção, emitir um bom pensamento. Será que nós dedicamos esse tempo a nós? Que é fundamental? Porque muitas vezes nos esquecemos de nós. Nós oramos pelos doentes, nós oramos pelos familiares, mas e nós? Nós oramos por nós? Já aconteceu isso com vocês? Vocês estarem caminhando e aí encontram um conhecido e ele fala: está indo aonde, fulano? Estou indo no centro, estou indo na igreja, ore por mim. Já aconteceu isso com vocês? Por que ele não vai e ora? Por conta do desconhecimento dele. Ele pode, se ele não orar por ele, quem é que tem mais força do que ele para pedir? Então isso é fundamental. Quantas vezes nós paramos, por exemplo, quando a gente estuda o livro dos Espíritos, a doutrina do anjo guardião. Quantas vezes a gente para e ora ao nosso anjo guardião, estabelece esse contato com ele, um espírito que está ali para nos ajudar, para nos instruir, de ordem superior. Imagine, quando a gente vai na escola, na faculdade, num curso, não tem um professor, não tem alguém que é a referência? Quando nós temos alguma dúvida, nós não vamos até essa referência tirar a dúvida? Ó, fulano é autoridade em determinado assunto. Eu vou assistir um vídeo dele, lerei um livro dele, conversarei com ele. Ora, nós temos o anjo guardião, que é um espírito de ordem superior, portanto, sabe mais do que nós. Quantas vezes, nos momentos mais cruciais da nossa existência, a gente procura se colocar, né, por mais difícil que seja, se colocar um pouco fora daquele turbilhão e pedir inspiração ao anjo de guarda. E essa ferramenta está disponível a todos. Todos podemos fazer isso. Pois não? E quando se assume um trabalho, você ainda vai ganhar um mentor. Como? Quando se assume um trabalho perante a doutrina espírita, você ainda vai ter um mentor. Ter vários espíritos ali que estão te ajudando a realizar aquele trabalho. A gente vai falar sobre isso. A força do bem, como o bem faz conexões. Eu não tenho só o meu anjo guardião, como o senhor disse. Eu tenho muitos outros espíritos que estarão ali, imbuídos, para me ajudar nos novos propósitos que eu tenho. Então, olha que bonito isso aí que nos diz Kardec. A prece, as boas palavras, elas são simples, concisas, sem fraseologia, inútil, claras. Isso na nossa comunicação com as pessoas. Eu preciso ser claro, transparente, para que as pessoas possam entender o que eu falo. Ora, a comunicação também é uma prece. A gratidão. Olha o que dizem os Espíritos. Já vos ensinamos a lastimar os amigos ingratos e infiéis, porque eles serão mais infelizes do que vós. Somos gratos? Aí fica a minha pergunta para todos nós aqui. Nós somos gratos? Será que nós somos gratos? Nós agradecemos? Nós lembramos de agradecer? Nós já paramos para pensar que o mundo é movido de uma forma colaborativa imensa, que o mundo tem cadeias, tem conexões de colaboração imensa. Vocês estão sentados onde? Onde vocês estão sentados? Alguém fez, sabe como faz essa cadeira? Alguém fez essa cadeira, alguém fez a roupa que vocês estão usando. Colaboração entre as pessoas gera um progresso na sociedade. Será que nós somos gratos? Outro dia me bateu uma vontade de comer uma abobrinha. Uma simples abobrinha. Fui ao mercado.
Só que para ir ao mercado, o mercado está a uns 5 quilômetros da minha casa. Eu peguei o carro. Alguém produziu aquele veículo. Eu tive que abastecer. Alguém abasteceu o carro para mim. Eu cheguei ao mercado. Alguém plantou aquela abobrinha. Alguém passou ela no caixa. Alguém confeccionou o cartão que eu paguei. Alguém embalou a abobrinha no plástico. E quando eu cheguei em casa, alguém fez a abobrinha para comer porque disseram que eu cozinho mal. Percebam, meus amigos, é um processo de total colaboração que nós estamos aqui. E muitas vezes nós não nos damos conta disso. Perceberam como nós temos muito mais coisas para agradecer, para exercitar a gratidão, do que para reclamar? Isso é fundamental. Será que nós estamos? Faça um teste. Eu já devo ter dito isso aqui na casa. Façam um teste. Acordem 7 da manhã. Peguem um caderno e digam o seguinte: hoje eu irei só reclamar. Reclame da hora que você acorda, a hora que você vai dormir, e anota as suas impressões, o que você teve, o que você sentiu e como você terminou o seu dia. Faça isso. No outro dia, acorde às 7 e agradeça. Acorde às 7 e agradeça. Do início até o final. Do início até o final. E depois você anota no mesmo caderno as suas impressões, as suas sensações, como você está se sentindo. Façam esse teste. Sejam os cientistas, sejamos nós os cientistas de nós mesmos. Façamos esse teste e vamos verificar como é que nós vamos nos sentir. Topam esse teste ou não? Quando voltar aqui, vou perguntar. Estou gravando aqui. E aí fez o teste da reclamação. Aqui é Kardec, na Revista Espírita de dezembro de 1868. O reconhecimento é um benefício que recompensa aquele que o merece. Vocês costumam elogiar as pessoas? Ou vocês têm dificuldade para elogiar? Costumam elogiar? Costumam reconhecer? Tem facilidade para reconhecer? Agora, e para receber elogio? Vocês têm facilidade ou dificuldade para receber elogio? Tem dificuldade ou facilidade? Entenda que todo elogio é uma bênção que lançam para nós. Eu aprendi isso com um amigo meu, pastor evangélico. Todas as vezes que eu recebi um elogio, eu ficava extremamente sem jeito. Ele me disse: Wellington, esqueça isso, bobagem. Receba o elogio como uma bênção, o linguajar característico dos nossos amigos evangélicos. Receba o elogio como uma bênção que alguém está lançando a você. Receba aquela bênção. Se alguém vai lhe dar um presente, é um bom presente, aceite. Não há problema nenhum nisso. Receba o elogio como uma bênção. Então ficam esses dois pontos para a gente pensar. Eu tenho facilidade para elogiar, eu tenho facilidade para receber elogios, mas vamos aprofundar um pouquinho mais isso. Eu tenho facilidade, aí a gente vai entrar num campo que a doutrina espírita abarca, que é o orgulho e a vaidade. Eu tenho facilidade para elogiar aqueles que estão longe. Sabe quando eu leio um artigo no jornal e eu elogio aquele jornalista que eu nunca vi na minha vida? Isso é uma coisa. Eu tenho facilidade para elogiar aqueles que estão perto. Um colega de trabalho, por exemplo, quando faz uma boa tarefa, alguém que está próximo a mim, será que eu reconheço? Porque uma coisa é reconhecer de quem está longe. Outra coisa que muitas vezes é difícil é reconhecer de quem está perto. Isso toca. Falar que alguém que está perto está desenvolvendo um trabalho melhor do que o meu, por exemplo,
pode tocar na questão que envolve a minha vaidade. Então, é importante para a gente fazer um autoestudo. Será que eu já me desenvolvi a esse ponto? A gratidão é um ato do coração que dá, ao mesmo tempo, o prazer do bem àquele a quem se deve ser reconhecido e àquele a que o é. Então, olha como a gratidão é um fator fundamental na nossa vida. Nesse processo de colaboração social que todos nós estamos imersos. O mundo, por si, é um processo colaborativo. Se nós estamos aqui, é porque houve uma série de colaborações. Portanto, isso por si só já nos coloca numa posição de que é importante reconhecer isso. A Lua está exatamente no lugar que ela deveria estar. Se ela modificar um pouco o seu ângulo, a coisa já começa a complicar. Idem o Sol. O próprio universo trabalha num sistema perfeito de colaboração. A nós cabe não atrapalhar. Eu moro aqui já há 10 anos, eu sou do interior de São Paulo. Todas as vezes que se fala no Rio Tietê, as pessoas assustam, porque elas entendem o Rio Tietê como aquele rio poluído que passa na capital. Mas o Rio Tietê, ele é endorreico, ele nasce quase no litoral e corre para o interior. E ao correr e passar por aquela capital enorme e ser poluído, e quando ele entra para o interior, ele, sem ninguém fazer absolutamente nada, o rio ele mesmo vai se autopurificando. A natureza vai trabalhando. Cabe a nós não atrapalharmos. De onde vem o sofrimento? A maior parte do sofrimento de quando nós não aceitamos o fluxo da vida. Sofremos muitas vezes porque não aceitamos os fluxos da vida. Eu estou com 49 anos, espero chegar aos 55, aos 60, ficarei careca. Já estou ficando. É só um exemplo, claro que o indivíduo pode fazer, aí hoje já tem, mas é só um exemplo. A minha mãe desencarnou no ano de 1999. Há muitos anos, ela era muito jovem, tinha 46 anos. A gente fica triste. Entretanto, são situações que fogem ao nosso controle. E nós ficamos tristes. Mas o sofrimento está num outro campo. Não aceitar esse fluxo natural da vida, da existência, é rebelar-se contra a própria natureza da vida. E aí ocorre o sofrimento. Mas se eu não posso controlar, não é fácil, eu sei que ninguém tem a bala de prata, mas é um trabalho que nós devemos realizar para o nosso próprio crescimento. Eu já fiz essa palestra aqui, tá? As experiências de quase morte e um paralelo com a doutrina espírita. E contei essa história aqui, inclusive, mas vou contar de novo. É para abordar esse ponto. Num determinado momento do livro Vida Depois da Vida, uma senhora já de uma certa idade, ela está naquele desencarna, não desencarna, desencarna, não desencarna, até que ela tem uma espécie de sono, entre o sono e o coma, e ela sonha, vê, encontra-se com alguns amigos espirituais. E eles dizem, olha, diga ao seu sobrinho, era o sobrinho dela que cuidava dela, diga ao seu sobrinho para ele parar de fazer corrente de oração. Porque essa oração está prendendo você aqui, e desse jeito você não vai morrer, você tem que morrer. Estou falando com as minhas palavras, o contexto é esse. Ela volta e fala, olha, vocês estão parando de orar. Quando vocês estiverem orando para eu ficar, a situação vai ficar complicada. Eles param de orar e ela desencarna.
Aí foi aqui mesmo, eu fiz a palestra. Então você está dizendo que a gente não pode orar? Não estou dizendo isso. Agora percebam na nossa oração. A oração que nós fazemos não é para que o fluxo da vida aconteça, mas é: Senhor, deixe ela aqui. Mesmo sofrendo, Senhor, deixe ela aqui. Segure. Não é: Senhor, que seja feita a tua vontade, que as coisas possam transcorrer da maneira que seja boa para todos. Perceberam? É a oração, é a prece que eu não posso controlar. E entendo o fluxo da vida, naturalmente, o meu sofrimento ele é diminuído. À medida que eu começo a me rebelar contra as leis da existência, eu sofro. Se eu pegar e soltar aqui esse controle, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair por quê? Por causa de uma lei chamada gravidade. Adianta eu espernear? Não, essa lei ela vai se cumprir. O corpo físico é uma máquina. A morte biológica para todos nós, ela vai se cumprir. Então olha a importância de nós compreendermos essas questões e darmos graças. Graças a tudo. Porque no frigir dos ovos, tudo, absolutamente tudo, leva-nos a um caminho, que é o caminho do progresso. E ele é uma lei. Ficou claro até aqui, pessoal? Alguma questão? Nada? Bênçãos e maldições. Então aí a gente volta lá, está no livro dos Espíritos. A gente volta lá na questão dos fluidos. Lá na questão dos fluidos. Eu emito pensamento, o pensamento desliza por essa estrada chamada fluido, alimentado pela vontade, chega ao seu destino. Esse é o princípio. Serve para o bem, serve para o mal. O princípio é o mesmo. Deus não vai modificar suas leis. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançados? Kardec faz essa pergunta em O Livro dos Espíritos. Olha o que os Espíritos respondem. Deus não escuta a maldição injusta, mas a justa. Deus não escuta a maldição injusta. Mas qual é o mundo que nós vivemos? Terra. Somos espíritos que estamos ainda aprendendo. Somos espíritos que estamos ainda aprendendo. E aí ele segue. Perante ele se torna injusta e culpado perante ele se torna o que o profere. É óbvio, o mal, ele reside sempre com quem o lançou. A mesma coisa se aplica, o princípio é o mesmo. A mesma coisa se aplica ao bem. O mal e o bem, a mesma coisa se aplica. Quem lança o mal, mancha as mãos. Quem lança o bem, deixa um pouco de perfume. Não tem aquela música famosa? Fica sempre um pouco nas mãos. Pronto. O bem e o mal, eles estão. Eu lancei, ele está comigo. Está comigo. Tanto o bem quanto o mal. Ele pode atingir o outro? Pode, até pode. Mas ele está comigo. E eu serei responsável por aquilo, porque ele é uma ação minha, ele é uma criação minha. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente uma influência. É momentâneo, passa. Mas momentaneamente pode. E aí os próprios espíritos nos dizem: como é que você se livra dos maus espíritos? Ora, você se livra dos maus espíritos pensando e agindo no bem. Você que se afasta deles pelos seus pensamentos e pelas suas ações. Então é momentânea essa influência, mesmo sobre a matéria. Mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus, porque tudo acontece sob a vontade de Deus, como aumento de prova para aquele que é dela objeto.
Ou seja, estamos aprendendo em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Demais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito, senão quando mal, e cuja proteção não acoberta, senão aquele que a merece. Então, o que eles estão dizendo aí, resumindo? Somos os grandes responsáveis por lançar, mas quando recebemos, não adianta falar que é um mau espírito, não adianta falar que é isso ou que é aquilo. É uma responsabilidade nossa. Eu quero estar livre, eu quero estar bem, pratico bem. É aquela velha pergunta que sempre chega para mim. Lembrem que o princípio é o mesmo, não vai mudar. Se eu orar por alguém, eu posso atrair o seu espírito obsessor? Pode. Se eu orar por alguém, eu posso atrair espíritos familiares que gostam dele? Claro. Qual é maior, o bem ou o mal? O bem. A balança vai sempre pender para o lado do bem. Então, quando eu oro por alguém, quando eu ajudo alguém, eu posso atrair a antipatia de alguém que quer prejudicar essa pessoa? Claro que posso. A mesma coisa se aplica aos maus espíritos. Agora, quando eu ajudo alguém, quando eu oro por alguém, quando eu faço algo por alguém, o que eu trago de simpatia? Primeiro o seu anjo de guarda. Depois os seus espíritos familiares, que são vários. Depois os espíritos simpáticos à causa do bem. Depois o meu próprio anjo de guarda. Depois os espíritos familiares. Perceba que o número de espíritos que estão nos auxiliando é sempre maior do que aqueles que querem nos prejudicar. Na vida de vocês, tem mais gente que gosta ou que não gosta de vocês? Que gosta. Que gosta. O bem vai ser sempre maior do que o mal. Então o que eu faço nessa ação? Se o bem vai ser sempre maior do que o mal, você pode orar para quem você quiser. Você vai estar fazendo o bem, uma boa ação. Os bons espíritos ficarão felizes com essa boa ação e unir-se-ão a você pelos princípios da afinidade. Ficou claro aqui, pessoal? Ficou? Alguma questão? A gente está chegando no final, acho que não vai dar tempo de terminar, mas não tem problema. O poder do Espírito, pensamento nos processos de cura ou de recuperação. E aqui eu tirei do Jornal Internacional de Clínica Psiquiátrica, é um editorial do ano de 2006, já faz bastante tempo. Dr. J. Marques Teixeira. E é do conhecimento comum que nos ensaios clínicos controlados com placebo, sabe o que é placebo, né? Aquela drágia que eles dão, que não tem absolutamente nada, mas que tem ali a força, né? Induz o indivíduo psicológico. Hoje parece que esse artigo é antigo, estava até conversando com alguns amigos da área de saúde, e eles me falaram que não existe mais pesquisa com placebo. Doentes com doenças depressivas, asma ou hipertensão que tomam o placebo melhoram substancialmente. Aí é esse médico aqui dizendo isso, tá? As pessoas, e todo mundo sabe que o placebo melhora. Por que melhora? Não tem nada ali. Por que melhora? Ele induz o indivíduo, o próprio organismo do indivíduo, à autocura. Quantas vezes a gente não vai conversar com alguém, o indivíduo fala, vai que dá. Não dá. Ele fala, vai que dá, e você faz e dá. Eu me lembro, eu tinha um amigo, sou do interior de São Paulo, e ele morava em Bauru e ia estudar em Marília. Marília de Bauru dá 100 quilômetros. O cara trabalhava o dia todo, chegava às 5. Ele pegava um ônibus, ele estudava engenharia em Marília. Pegava um ônibus em Bauru, ia para Marília, chegava em Marília às 6h30, quase 7. Aí, 10h30 ele saía, chegava meia-noite e pouco em Bauru, 6h30 da manhã estava acordado de novo para trabalhar. E aí, ele quando ele se matriculou no curso de engenharia civil, ele namorava uma moça,
Aí ele diz a ela, e aí amor, ela vai que dá, vai dar. Vai dar. Olha que puxado isso. Passou o primeiro ano. Amor, eu estou cansado demais. Nada, vai dar, vai que dá. Segundo ano, amor, não tá, vai dar sim, vai dar, já fez 2, são 5, vai dar. E ele vai. 3 anos. No 4º ano termina o namoro. Aí ele falou, eu já estou terminando, agora vai dar. Ele terminou com 7, mas deu. Imagina, se você para pensar, começa a analisar racionalmente, fala, meu Deus do céu, isso não vai dar certo não. Como é que eu vou chegar em casa assim, ir para uma outra cidade, 2 horas para ir, 2 horas todo dia, segunda a sexta e às vezes sábado? Como é que vai ser isso, meu Deus? Você não vai. Ele encontrou uma pessoa, placebo, vai que dá, e deu. Demorou, mas deu. Então, por isso que lá no início, a gente já está chegando no final, né? Não vou nem me estender, com outra oportunidade a gente fala mais. Mas é por isso que lá no início, a gente falou, se você não acreditar, não perca o seu tempo não. Se você acha que não dá, esqueça. Não, você já começou mal. Agora, quando você fala, vai que dá, opa, dá. Quantos processos de cura não ocorreram assim? Um indivíduo induzido a pensar de maneira positiva obtém a cura. E quantos que ele já não foi derrotado ali no diagnóstico? Cai. Basta observar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Então, meus amigos, o pensamento positivo, eu confesso que eu era, antes de começar a estudar de maneira um pouco mais profunda esse tema, eu ficava um pouco com o pé atrás diante disso. Mas depois que você pega esse determinado tema e começa a dissecá-lo, você percebe que tem muita coisa ali que dá para a gente extrair e aplicar na nossa vida, fazer um paralelo com o que Kardec trouxe, e tem todo sentido. E você começa a olhar no dia a dia e verificar que está escrito. Está escrito. Beleza? Tem alguma questão? Não? Obrigado. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Mas rapaz, eu estou chorando com todo mundo aí. Eu estava aqui só, a minha já estava esquentando aqui para ele. Obrigado, Wellington. Que a Então, meus irmãos, a partir de agora nós Deus te abençoe. Gratidão. Olha, essa palestra ela vai estar no Instagram, gravada. Viu? E depois nós colocamos também no YouTube. Tá bom. Abre aí a porta minha. Obrigado, pessoal. Então a gente vai, a partir de agora, tocar algumas músicas. Uma despedida pessoalista. Gratidão aos que ficaram conosco até agora. E a partir de agora, pode compartilhar. E a partir de agora é o momento do paz. Está muito frio aí, no cantinho aí? Está tudo certo?